Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, tudo bem? Um sábado muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesses dias, que somos carentes da sua bênção. Estamos em Salmo 74. Salmo 74, nós vemos o clamor do salmista. Alguns vão dizer que aqui, né, na Bíblia em cima está como poema de Asaf. E ele está trazendo algumas questões diante de Deus, né? Ele coloca algumas, vamos dizer assim, ele faz algumas afirmações, algumas perguntas a Deus. Até quando? Por que disso? Por que daquilo? Então nós vamos ver, né? Por que os nossos adversários triunfam sobre nós? Então ele começa a colocar algumas questões diante de Deus, como se Deus houvesse esquecido, como se Deus houvesse desistido do seu povo. Ele começa a colocar algumas situações, né, de realmente um distanciamento. Deus abandonou o teu povo, Deus deixou o seu povo à própria sorte. E nós sabemos que isso não é verdade. Deus jamais iria fazer isso. Pelo menos tudo aquilo que Deus vive, tudo aquilo que Deus faz com o povo de Israel, nós vamos ver que Deus jamais faria isso. Mas era o sentimento do salmista. Ao escrever isso, o salmista estava com esse sentimento de que Deus o havia esquecido, de que Deus o havia abandonado, de que Deus estava permitindo os inimigos triunfar, os inimigos humilhar. Então essa era a sensação dele. Quando nós vemos aqui no versículo 12, ele vai dizer: Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Aí ele vai dizer, ele vai trazendo à mente tudo aquilo que Deus o fez. A gente vai perceber, não sei se na Bíblia dos Irmãos, mas às vezes tem um espaço maior. E nesse do 12 até o 17 é como se fosse um bloco que ele está dizendo, né? Olha o 13. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste a cabeça da serpente das águas, esmagaste a cabeça do Leviatã e deste por comidas a criatura do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra e fizeste o verão do inverno. Parece que isso aqui está separado do texto, né? Parece que isso não tem nada a ver com o início e com o fim. Porque o início, ele começa a dizer: Por que rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que nos rejeitaste? Quando a gente vai para o versículo 18, ele começa novamente: Lembra de como o inimigo tem zombado de ti, Senhor. Então parece que esse bloco é um bloco separado, mas não é um bloco separado. O que acontece? O salmista estava com esse sentimento de abandono, de destruição, de estar sozinho, que Deus havia entregado na própria sorte. Mas ele volta, né, no meio ali, né, como se fosse na oração, ele começa aquela oração triste, aquela oração pesarosa, mas em determinado momento ele lembra de quem é Deus, do que Deus fizeste, de como Deus agiste, de como Deus moveu no deserto, de como Deus moveu o povo em várias situações, em várias questões. Então ele sabe que Deus não o havia abandonado. A questão aqui que a oração que o salmista vai fazer era que o povo estava esquecendo de Deus, porque todas as vezes que viu castigo sobre o povo de Israel, todas as vezes que Deus castigou o povo, foi porque o povo havia esquecido da aliança, porque o povo havia esquecido de Deus. Era o povo que estava, toda essa oração que estava, que o sentimento que o salmista tinha a respeito de Deus, era aquilo que o povo estava fazendo diante de Deus. Porque todas as vezes que nós esquecemos de Deus, não é que Deus nos abandona, mas nós ficamos sem a sua proteção, nós ficamos sem a sua bênção, e Deus vai, de alguma forma, nos disciplinar. Não vou colocar castigar, mas vou colocar disciplinar, para que nós possamos retornar, né, a mão dele, retornar a presença dele, nos prostrar diante dele novamente. Então, mas o que eu aprendo com esse salmo? O que eu aprendo com esse salmo é a liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade que nós temos diante de Deus, de abrir o nosso coração, de colocar os nossos sentimentos, que de repente pode não ser verdadeiros, não ser real, mas é um sentimento do momento. É aquilo que nós temos sentido. Então, eu não vejo dificuldade de orar e abrir o nosso coração, colocar que estamos nos sentindo abandonados, que precisamos da mão de Deus, que parece que Deus esqueceu de nós. É ser sincero, porque nós não podemos esquecer que Deus é Pai.
O Senhor, ele se coloca diante das nossas vidas como um pai amoroso. E como um pai, nós temos a liberdade de chegarmos e conversarmos com ele. Temos a liberdade de chegar e expor o nosso coração, a nossa mente, porque é como um pai que é mais do que um melhor amigo. Ele é um confidente, ele é um Senhor, ele é um Deus que zela pelas nossas vidas. Então que esse salmo possa ser algo que nós, ao lermos, sabemos que Deus não iria fazer isso com seu povo, mas ao mesmo Deus que inspirou e que permitiu que isso estasse nos seus escritos, nos seus manuscritos, na sua palavra, para mostrar ao seu povo, olha, vocês podem entrar na minha presença de acordo com tal coração de vocês, abrindo o coração, expressando realmente aquilo que passa com o teu coração. Mas sempre lembrando, como no meio desse texto o salmista lembra de quem Deus é, do que Deus fez e do que ele continua fazendo. Que possamos ter um dia de sinceridade diante do Senhor, um final de semana de sinceridade, de abrir o nosso coração, de colocar diante dele a nossa dor, de colocar diante dele o nosso sentimento, em nome de Jesus. Beijo, irmãos, um excelente dia em nome de Jesus.